Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e vamos estudar Jung. Bom pessoal, esse é mais um vídeo que eu estou fazendo de pré-anúncio do seminário Ser Negro Jungiano, tá? Porque nós não apenas pensamos, nós também somos pensados pelo pensamento, né? E o pensamento vai vindo, aí de repente eu chegando agora, passei com meu cachorro, sabe uma coisa, eu vou fazer um vídeo, mais um vídeo para ir colocando as questões para que quando eu faça o anúncio de fato do seminário, o seminário começar a acontecer, a gente ter já uma conversa preliminar sobre o assunto, tá? Termina sendo bom também fazer assim, tá? Ah, eu vou fazer um vídeo agora sobre um vídeo que eu assisti ontem na, aqui no YouTube, né? Na verdade foi antes de ontem, mas foi na sexta-feira à noite, hoje é domingo à noite, né? E sexta-feira à noite eu tava atendendo paciente até 9 horas da noite e o vídeo começou de 8 horas e eu só pude assistir da sexta pro sábado, porque eu tava trabalhando, atendendo paciente, uma paciente negra, por coincidência significativa. De fato, eu terminei assistindo na madrugada do sábado, né? Então, como hoje é domingo, então foi ontem, enfim. Quando a gente não dorme direito, a gente fica assim, acho, confundindo os momentos, né? De fato, foi na madrugada de sexta para sábado. Que é o vídeo do canal do Heráclito Pinheiro, que é um vídeo que fala sobre racismo e fala sobre transferência. Que ele chamou um pesquisador da PUC, em que o nome do pesquisador é Anderson Sá Mendes, colocou uma série de questões, talvez muito relevantes, sobre a, a escuta, certo? A escuta do trabalho na psicoterapia, a escuta de analistas junguianos, como é ser analista negro, não necessariamente junguianos, talvez o recorte não tenha feito exatamente isso, né? Mas acima de tudo analistas, acima de tudo terapeutas, acima de tudo psicólogos e psicólogas negras, certo? E eu penso que isso sim entra em afinidade com o que esse canal propõe, esse canal vem trabalhando há anos já, e principalmente essa questão da negritude, a questão da experiência do tornar-se negro e a clínica junguiana há pelo menos mais de um ano. A gente vem conversando sobre esse assunto aqui, né? Eu apenas faço uma objeção, porque nem o Heráclito Pinheiro, nem o pesquisador tiveram a coragem suficiente para confrontar o Jung, certo? Para questionar o Jung, tá? Por que essa necessidade de confrontar o Jung? Por que essa necessidade de questionar o Jung? Porque se você pratica uma clínica, é necessário que você tenha a coragem de questionar os fundamentos existenciais da sua própria atividade, da sua própria clínica. Você não pode deixar um, dogmatizar um campo científico a ponto de não levantar objeções num dado momento em que você estabelece um trabalho clínico, tá? Por exemplo, foi dito pelo Heráclito que qualquer tentativa de questionar o racismo em Jung é uma tentativa de querer ser melhor que o Jung, né? Isso para mim não faz sentido, né? E se o Heráclito soubesse que quem é negro, sempre que tenta fazer questões, levantar questionamentos, levantar perguntas, sempre vai ouvir afirmações como essa, né? Então a gente aprende a ouvir afirmações como essa desde a escola, desde a faculdade, né? A vida inteira. Por exemplo, se você começa a questionar os afetos, se você começa a questionar uma certa ordem ambígua, uma certa normatividade social, branca, europeia, o dominante, né? Quando você começa a questionar, você logo, sendo negro, você vai ouvir. Você faz isso porque você quer ser melhor que os outros. Você faz isso porque você quer ser melhor do que o objeto de crítica, enfim. E a questão verdadeiramente não é essa. Eu fiz um minicurso, tá aqui no canal, para quem quiser assistir. O nome do minicurso é Era Jung racista? Interrogação. Tá? Interrogação por quê? Porque é uma pergunta. E eu acho que a gente tem direito de fazer uma pergunta. Você vê o educador pernambucano Paulo Freire,
escreveu um livro justamente com esse título, O Direito à Pergunta. Né? Paulo Freire escreveu um livro chamado O Direito à Pergunta. Eu acho que a gente tem o direito de perguntar, principalmente porque ao fazer esse minicurso eu já tinha dado 100 aulas sobre Jung. Então eu dei 100 aulas sobre Jung, aulas clínicas, todas essas aulas gravadas na clínica, e porque depois de 100 aulas dadas por mim aqui no canal, eu não posso fazer uma pergunta. Você dá 100 aulas, aí depois de 100 aulas você faz uma pergunta. Tá? Assim como, por exemplo, eu fiz um vídeo que também é uma pergunta. O conceito de o fenômeno de sincronicidade, assim, o conceito de sincronicidade é científico. Né? É um vídeo que eu fiz assim também perguntando. Tá? E eu acho que a gente tem o direito à pergunta. Eu acho que a gente não se pode calar o direito à pergunta, né? E principalmente a forma como eu conduzo esse seminário, né? Ser negro e junguiano é uma tentativa de retificar e de aprofundar essas primeiras considerações que eu fiz no minicurso Era Jung racista? Interrogação. E como é que eu trabalhei nesse minicurso? O que é que eu fiz nesse minicurso, né? Se você não assistiu ainda, você vai tomar um pequeno spoiler agora, certo? Eu pego passagens, porque para mim todo minicurso aqui é uma investigação, e toda investigação é uma tentativa de aprimorar o parece que. Né? Eu pego passagens em que, das obras completas do Jung, eu não utilizo comentadores. Eu utilizo apenas as obras completas do Jung. Tem até um cara aí famoso, que eu realmente não lembro o nome dele, que ele escreveu Jung, o racista, um texto que as pessoas dizem. Eu não lembro, juro por Deus, não lembro o nome desse cara. E esse cara nem sequer passou perto de entrar nesse minicurso. Por quê? Porque eu não utilizei comentador nenhum, nem o nome do cara. Eu juro por Deus que eu não lembro o nome do cara. Tá certo? Só que se alguém souber quem escreveu o texto Jung, um racista, você me coloca aí, porque realmente não lembro o nome desse cara. Enfim, eu não utilizei comentador nenhum. Eu não utilizo comentadores aqui no canal, a não ser em raras ocasiões, tá? E eu utilizei única e exclusivamente as obras completas do Jung. Então o que é que eu fiz? Eu peguei passagens da obra do Jung em que parece que o Jung é racista. Parece que o Jung é racista. E peguei passagens da obra do Jung em que parece que o Jung não é racista. E o que é que eu fiz? Eu peguei os momentos em que Jung parece ser racista e confrontei com os momentos em que o Jung parece não ser racista. Tá? E no final eu falei, esse é o método dialético, a gente tem que estudar a tese, a antítese, deixar o confronto acontecer e ver o que é que pode emergir disso. Tá? E o único momento em que eu falei que o Jung é inequivocamente racista é quando Jung flerta com a chamada psicologia das raças. Quando ele fala, inclusive para uma plateia de cientistas racistas, flertando com a psicologia das raças, que os estratos filogenéticos das raças coincidem, os estratos filogenéticos da cultura coincidem com a história das raças, né? Então, quando ele começa a falar em psicologia das raças, isso não faz sentido nenhum por dois motivos. Primeiro, raça não é um conceito científico, raça é um conceito político. Não faz sentido você querer fazer um discurso científico sobre raças. Todo discurso científico sobre raças é um discurso racista. É isso que os racistas querem, fazer discursos científicos sobre raça. Tá? Não existe o conceito científico de raça. Raça é uma invenção do racismo. Quem criou a raça foi o racismo. Raça é uma invenção política. E, principalmente, no segundo ponto, raça não existe. Tá? As pessoas precisam entender que raça não existe. As pessoas ainda insistem no conceito de raça. Não existe raça. Simplesmente assim. Tá? Raça é uma invenção do capitalismo, raça é uma invenção do colonialismo, raça é uma invenção do racismo. Tá? E não existe conceito científico de raça. O que existe, sim, é um conceito político de raça que muitas pessoas de movimentos negros, de movimentos culturais, de movimentos ligados ao identitarismo, procuram manter, mas como uma forma simbólica de luta política. Interessante que o Heráclito, na fala dele, citou o João de Manuel, e João de Manuel daqui do Recife é um conhecido meu, conhecido pessoal. Outro dia eu encontrei com o João de Manuel no centro na Cor da Boa Vista, no Atacadão de Presente, né? Descendo a esteira a famosa esteira do Atacadão de Presente. O João de Manuel com a camisa vermelha dele, de barba inconfundível, né? Aí ele percebeu minha alegria e tudo.
Johnny Mandel, sim, é um cara que tem um pensamento político, é um cara crítico e tal, e é um cara que não abre mão da crítica. Johnny Mandel, sim, pra mim é um cara crítico. Ele é um cara crítico, assim, incrível. Não concordo com tudo que Johnny Manuel fala, mas para mim, Johnny Manuel é um exemplo de pensador político e de pensador crítico. Tá? E também a falácia, né, que o Heráclito jogou, de que não se pode criticar o Jung porque o Jung já morreu. Jung está morto. Então, se for assim, a gente não pode criticar ninguém. Porque todo mundo na humanidade ou já morreu ou uma hora vai morrer. Não tem ninguém que escape da morte. Né? Ou a gente uma hora vai morrer, ou quem já viveu está morto. Eu acho que isso é uma coisa também óbvia. Então, se a gente não pode criticar quem está morto, a gente não pode criticar ninguém. A gente não pode criticar Freud, a gente não pode criticar Marx, como os marxistas fazem, a criar várias vertentes diferentes do marxismo, marxismo estruturalista, marxismo que pensa a superestrutura, a teoria crítica, marxismo na linguagem, marxismo cultural. Por que há tantas formas de marxismo? Porque os marxistas questionam Marx. Tá? E tentam entender Marx a partir do engajamento atual, do momento presente vivido. Os psicanalistas questionam Freud. Eu já fui participar de um debate no Círculo Psicanalítico de Pernambuco. Tava lá os psicanalistas, né? Eles são muito formais, tudo de paletó, tudo, né? Questionando o patriarcado em Freud, questionando o machismo em Freud, questionando se há misoginia em Freud. Os psicanalistas questionam Freud, certo? Mas quando chega em Jung, ninguém pode questionar o Jung. Eu acho isso extremamente estranho, profundamente problemático, e jamais vou concordar com isso. Tá certo? Então, no mini curso que eu fiz, era Jung racista, interrogação, eu apenas comparei momentos em que o Jung parece ser racista com momentos em que o Jung não parece ser racista. Propus, vamos jogar o Jung contra o próprio Jung, vamos utilizar o Jung para criticar o próprio Jung. Aqui Jung parece ser racista, mas aqui o Jung não parece ser racista. Nessa passagem aqui há um problema, mas nessa passagem aqui esclarece um ponto que está aqui. Então, esse momento em que Jung não é racista, ou ele parece não ser, a gente joga contra o momento em que ele parece ser racista. E afastar, refutar qualquer possibilidade de criar um discurso científico sobre raças, porque não faz sentido. E qualquer tentativa de criar discurso científico sobre raça é racismo. A raça é uma invenção do racismo. É tudo o que os racistas querem. É criar um discurso racista, é criar um discurso científico sobre raça. Tá certo? Tem aquele famoso e infeliz texto de 1934, que com o Führer já no poder na Alemanha, o Adolf Hitler, já na Alemanha, chega o golfe quando eu falo o nome desse sujeito, Adolf Hitler. Mas assim, a gente não pode criticar pessoas mortas, né? Porque, enfim, esse sujeito, Adolf Hitler, ele já estava no poder e em 1934 o nazismo já lotava estádios de futebol, porque os congressos nazistas eram feitos em estádio de futebol. O nazismo já era um movimento político de massas. E aí o Jung publica aquele infeliz texto que diz que o inconsciente ariano é superior, o inconsciente judaico é inferior e que o povo judeu é um povo incapaz de produzir cultura. Jung tinha 59 anos nessa época, já era um homem de quase 60 anos. Não era uma criança, não era um menino. Tá? E seria muita ingenuidade achar que aquele texto é neutro, porque não existe neutralidade em ciência. É um mito positivista. Escreveu o artigo, mas é neutro. Não foi afetado pelo momento, não foi afetado por ideologia, não. Ele foi afetado, sim. E seria muita ingenuidade achar que o Jung não sabia. Que aí foi o tipo de afirmação com o Hitler no poder, o nazismo tomando conta da Alemanha, movimento político de massa, lotando estádio de futebol. Ele não sabia que isso seria utilizado pelos nazistas, né? Achar que Jung era bobinho, certo? Sim, mas Jung depois foi perseguido pelos nazistas. E quem não foi? E quem não foi perseguido pelos nazistas? O próprio povo alemão, no final da guerra, o Hitler estava amaldiçoando o povo alemão. Quem é que não foi oprimido por aquela porcaria daquele movimento? Né? Aquele nojo daquele movimento, anti-civilizador, anti-tudo. Né? Quem é que não foi perseguido pelos nazistas? Né? Então, assim, o pessoal passa pano, o pessoal não tem coragem de falar certas coisas, mas eu tenho, tá certo? A pesquisa do Anderson Samendes, a meu ver, é excelente. Eu não li ainda, porque ele não publicou, não está publicado, mas eu acho que é uma contribuição muito boa dentro daquilo
que eu acredito e eu espero que possa ser produzido em matéria de conhecimento psicológico no que diz respeito ao racismo. Parabéns pro rapaz, né? Pro Anderson Sá Mendes, tá certo? Que mais textos surjam, que mais dissertações surjam, que mais canais possam falar disso, né? Não é não é tão constrangedor assim você verificar que nos autores que você ama, que você admira, existem elementos de racismo. Por exemplo, o sociólogo pernambucano que eu amo, Gilberto Freire, que foi amigo do meu avô, amigo da minha família, frequentou a casa das minhas avós, negras, né? E que aqui em casa eu cresci com o livro Casa Grande Senzala em cima da mesa. Aí quando eu era criança eu perguntava à minha mãe, que livro é esse aí, grandão, né? A minha mãe, um livro que fala sobre a escravidão. A minha mãe dizia. E a filha de Gilberto Freire, Sônia, era amicíssima da minha mãe. Quando elas se viam, elas se abraçavam, era conversa de horas. Eu ficava até admirado, né? Quando a filha do Gilberto Freire via minha mãe, Maria, te abraçava, era aquela coisa, eu ficava até admirado, né? Eu cresci amando Gilberto Freire, mas há a passagem racista na obra de Gilberto Freire. Há a passagem que Gilberto Freire justifica a escravidão, né? Monteiro Lobato, há a passagem na obra de Monteiro Lobato racistas. José de Alencar, grande escritor cearense, escreveu cartas a favor da escravidão. Então quer dizer que se você é a favor da escravidão, você é racista? Sim, porque não existe escravidão sem racismo. A escravidão desumaniza o negro. O fundamento da escravidão colonialista, tal qual foi praticada no Brasil, por exemplo, é racista. Tá? Graciliano Ramos era racista. Euclides da Cunha, que eu acho genial para mim. O maior escritor brasileiro é Machado de Assis, mas quem escreveu a maior obra foi Euclides da Cunha. Quando Euclides da Cunha publica Os Sertões, no século XX, no começo do século XX, todas as ideias dele são do século XIX. Então ele segue o positivismo, o determinismo e Paulo Taine. Né? E quando ele utiliza a expressão, por exemplo, o sertanejo é sobretudo forte, não é como os mestiços neurastênicos do litoral. Ele está se utilizando da tese de que a mestiçagem degrada uma civilização, degrada um povo. Ele está utilizando uma passagem inspirada numa ideologia científica racista. Então tem elemento de racismo no Euclides da Cunha. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a olhar para essas questões. Não é porque eu amo Euclides da Cunha, Gilberto Freire e tal. Há elementos problemáticos, tá certo? Que eu não quero que proíba livro, eu não quero que reescreva, então apenas que a gente observe e questione e procure desenvolver e elaborar um pensamento crítico a partir disso, questionando quem for. Questionando Gilberto Freire, questionando Euclides da Cunha, questionando Monteiro Lobato, questionando José de Alencar, questionando quem for, porque a discussão é muito séria. Eu tive que ser praticamente preso pela polícia na porta da minha clínica com um revólver na cabeça. Eu sendo acusado de ser assaltante de um restaurante, né? Porque eu sofri um caso de racismo. Eu estava num restaurante coreano, a polícia entra, uma denúncia que houve isso na frente da minha clínica, um restaurante foi invadido, foi roubado, eles invadiram, eles entraram no restaurante errado, o restaurante que tinha feito a fantasia era chinês, eu estava no restaurante coreano, e mesmo assim eu fui preso, com arma na cabeça. E eu tive que mostrar meu CRP, por exemplo, para poder sair daquela situação. E várias situações em que eu fui tratado como empregado da clínica quando eu sou proprietário da minha clínica. Tá? Então é isso, pessoal. É só mais um vídeo rápido para vocês, tá certo? Anderson Sá Mendes, por favor, continue, escreva mais, porque é disso que a gente precisa. Mas se vocês puderem ser um pouco mais críticos, eu acharia ainda mais interessante. Então é isso, pessoal. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.